Se nós quisermos seguir naquilo que a Bíblia diz. Então, nós devemos afirmar isso. E existe 2 erros sobre a igreja. Dá para chamar os grupos de pastor aí? Existe 2... irmãos, e eu vou ser bem sincero para os irmãos, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Pode chamar o Papa, o pastor, o bispo, o padre, a Bíblia é a palavra de Deus. E é assim é o que é. A gente não pode mudar para satisfazer a minha vontade. Né? Então, a menor expressão da igreja é uma igreja local. Essa é a igreja local. Tá. E daí nós vamos entender porque muitos grupos chamam um pequeno grupo de irmãos de igreja local. Mas os 2 erros, primeiro é fazer a igreja maior do que ela é. Como? Passando do limite da localidade. Né? Não é o que acontece hoje? Ah, tá. As igrejas têm suas filiais em todos os lugares do mundo e suas expansões, né? Isso é o erro do catolicismo. O catolicismo fez a igreja maior do que ela é. Então, existem as expansões de denominações, exportando filiais. Isso se faz com uma empresa. Isso não se faz com a igreja. A igreja tem um caráter local. Aliás, o caráter local da igreja priva a igreja até mesmo de se espalhar heresias. Por que havia uma heresia em determinada cidade, mas ela não conseguia avançar até outra cidade? Porque o governo da igreja era local, porque os presbíteros eram aqueles que cuidavam da cidade, do lugar. Então aquela heresia se isolava num lugar e não avançava. E assim nós temos a saúde de muitas coisas de doutrina que aconteceram na igreja, porque determinados lugares manteram-se fiéis à palavra de Deus. Isso não é uma invenção minha, né, irmãos? Se você pegar Jerusalém, você tinha mais de 30 mil irmãos e era a igreja de Deus que está em Jerusalém. Como a Judéia era uma região com várias cidades, diz as igrejas de Deus na Judéia. Mais de 30 mil irmãos. Sim, em uma cidade e eles estavam juntos como a igreja de Deus em Roma, a igreja de Deus em Corinto, a igreja de Deus em Éfeso, a igreja de Deus em Sardes, Tiatira, Laodiceia, são cidades e era assim que era dividida a igreja. Então, qual que é o primeiro erro? O primeiro erro é fazer a igreja maior do que ela é. Né? Foi o erro do catolicismo romano. E nós vamos ver como isso se movimentou. O segundo erro é fazer a igreja menor do que ela é, que é o erro mais comum hoje. Tá, maior ou menor? Por exemplo, eu estou servindo uma igreja local. O que isso significa? Eu estou servindo uma denominação dentro de uma cidade, uma instituição religiosa. Você não está servindo a igreja local. A igreja local não é a sua denominação. É isso para a gente refletir. Por quê? Porque às vezes a gente deixa de servir a igreja porque a gente acha que a igreja é uma coisa que a Bíblia não chama de igreja. Entendi. Entendeu, senhor? Tá. Você está servindo uma igreja, tá em uma denominação, uma instituição em determinado lugar numa cidade. Isso não se chama na Bíblia de igreja local. Uma igreja é uma igreja numa cidade. Então, além disso, é uma tentativa de escapar da verdade bíblica. E assim, como eu disse para os irmãos, a gente pode vasculhar o Novo Testamento e observar se não é assim. Se determinado grupo de pessoas era chamado de igreja. Diferente.